Olá pessoal, bom dia! Hoje a gente está aqui na Fazenda do Glória para apresentar para vocês o trabalho de preparação do solo. Eu e meu grupo vai falar especificamente dos arados e todos os outros implementos usados para esse processo. O preparo do solo é muito importante para melhorar as condições do solo, seja em aeração, infiltração e retenção da água. É importante também para tirar as pragas da área, inibir a erosão e melhorar as qualidades de fertilidade do solo. Dentro do preparo do solo, a gente diz sobre os processos de aração, gradeamento, subsolagem, enxada rotativa, escarificação, sulcamento e calagem. E dentre esses a gente divide em preparo convencional, que é o primário e secundário, e o preparo conservacionista, que é o cultivo mínimo ou a semeadura direta. Dentro do preparo inicial, a gente diz que é aquele feito em áreas que ainda não foram cultivadas, ou seja, áreas que precisam fazer um desmatamento. E já o preparo secundário é quando a área já foi cultivada e precisa apenas fazer uma movimentação no solo para melhorar as condições dele. Meu nome é Rafael e eu vou dar sequência ao que foi falado. As grades podem ser classificadas segundo vários aspectos. A offset grade aradora é uma variação das grades que possui suas características próprias e tem uma diferenciação em relação às outras. Ela possui um sistema offset, ou seja, os discos e as lâminas laterais são deslocadas do centro da máquina. Isso permite com que ela trabalhe com um ângulo maior em relação ao solo. Isso traz algumas vantagens, como um trabalho mais uniforme, principalmente em solos mais irregulares. Além disso, a offset grade aradora geralmente é mais resistente e tem maior capacidade de penetração do solo em relação às outras grades. A grade niveladora é outra máquina agrícola que é utilizada na preparação do solo para o plantio. Ela é composta por hastes e discos niveladores que vão trabalhar para nivelar e preparar o solo para o plantio. A grade niveladora é útil especialmente para nivelar solos em terrenos acidentados, para corrigir depressões e desníveis no solo. Já em relação à velocidade, a grade aradora no modelo offset, ela exige uma velocidade mais lenta, pois ela penetra mais o solo. Já a grade niveladora, ela permite uma velocidade mais elevada, visto que ela faz um trabalho mais superficial para fazer o destorroamento. A regulagem das grades é um importante processo que influencia diretamente na qualidade do trabalho feito pela máquina. As lâminas devem ser afiadas e posicionadas de maneira apropriada, para que o solo seja arado de maneira uniforme. Bom dia pessoal, meu nome é Antônio e agora eu vou falar um pouco sobre algumas regulagens que o trator tem que ter antes de começar os trabalhos. Bom, basicamente eu vou falar sobre a bitola, o lastro e os sistemas de acoplagem do implemento no trator. Começando pela bitola. A bitola vai ser a distância horizontal entre os centros da roda do trator. Essa bitola pode ser variável ou ela pode ser ajustável. Tem tratores que a bitola é fixa e outros tratores que a bitola vai ser ajustável para o terreno onde ele vai trabalhar e onde ele vai passar nas entrelinhas da plantação. É importante ter uma ótima regulação da bitola do trator para que ele possa ter uma estabilidade melhor nos terrenos variáveis onde ele vai trabalhar. Outro ajuste muito importante para o trabalho eficiente do trator é a lastragem. A lastragem é um peso a mais que o trator pode carregar para evitar patinamento e também ajudar no auxílio da tração do implemento. A lastragem pode ser feita de maneira líquida e sólida. Uma das formas de fazer a lastragem no trator é acoplando em torno da roda dele os pesos ou na parte dianteira. Isso vai evitar o patinamento e vai evitar o desgaste do motor e o desgaste do solo também. Pode ser feito de forma líquida, completando parte do pneu com água. Agora eu vou falar um pouco sobre o sistema de aproveitamento da potência do trator. Temos três principais: a barra de tração, a tomada de força e o sistema hidráulico. Cada implemento requer um sistema de aproveitamento diferente. Nesse exemplo, temos o implemento utilizando a barra de tração para que seja puxado. Esse implemento está utilizando também a tomada de força para o seu funcionamento e o sistema de controle remoto por meio hidráulico. Bom dia, meu nome é João Matheus. Agora eu vou falar algumas das características do arado de disco e do arado de Iveco. Bom, o arado de disco ele é composto por 3 ou mais discos, onde trabalhamos na posição vertical. Os discos geralmente têm em torno de 0,30 a 0,70. Ele tem a função de revolver o solo, assim como o de Iveco também. No arado de Iveco, a gente tem o arado, composto por lâminas de corte, que aprofundam no solo numa profundidade de 0,20 a 0,40. A diferença que temos no arado de disco e de Iveco é que no arado de disco podemos utilizá-lo em terrenos que têm pedregosidades e terrenos mais argilosos.
E no caso do arado de Iveco, utilizamos em terrenos que não tem tanta pedregosidade e que não tem possibilidade dele de trabalhar. A velocidade de trabalho no arado de disco ela é um pouco maior do que no arado de Iveco, porque no arado de disco os discos se rotacionam, deixando o implemento mais leve, possibilitando uma maior velocidade. Bom, eu sou a Carol e eu vou falar um pouco sobre a regulagem dos arados de disco. É necessário que, ao conectar ele no braço, a distância entre os dois braços da roda seja a mesma. Para fazer o nivelamento, é necessário fazer o alinhamento longitudinal no terceiro ponto e o alinhamento transversal no braço direito do trator. Também é necessário fazer a regulagem dos ângulos do disco. O ângulo horizontal, ele regula a abertura dos discos. E ele é feito de acordo com o tipo de terreno. Para um terreno argiloso, um ângulo de 42 graus. E para um terreno arenoso, o ângulo de 60 graus. Também tem um alinhamento vertical, que regula a profundidade dos discos. E funciona da mesma forma. Por um terreno arenoso é de 22 graus e por um terreno argiloso de 15 graus. Também é necessário fazer o alinhamento da roda guia, que a roda guia ela é feita para manter a estabilidade do implemento enquanto ele funciona com o trator. Quanto maior a pressão, menor a profundidade e ela anda mais levantada. E quanto menor a pressão, maior a profundidade e o implemento é afundado. Bom dia, gente! Meu nome é Isabela e eu vou dar continuidade do que foi falado. Bom, como já falamos sobre os arados e grades, vamos prosseguir falando um pouco sobre outros implementos. Começando com o subsolador. Ele tem a função de quebrar as camadas compactas do solo abaixo de 35 centímetros. Ele tem a função de descompactar o solo, aumenta a infiltração, a aeração e diminui o escoamento de água. O escarificador possui a função de preparar o solo de uma forma leve, deixando o máximo de resíduos na superfície. Ele também condiz com o cultivo conservacionista. Para finalizar, vamos falar de mais 3 implementos, que são a enxada rotativa, que vai preparar e cultivar o solo, os sulcadores, que têm a função de abrir sulcos nos solos, e o rolo-faca, que tem a função de derrubar e retirar a vegetação do solo. Também vale ressaltar a importância dos cuidados com os implementos agrícolas, como uma lubrificação adequada, o armazenamento correto e a afiação das lâminas e discos. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso trabalho e até mais. Tchau!